queridos amigos, aos queridos irmãos, a nossa satisfação em estarmos juntos para uma nova oportunidade, um novo momento feliz, de nos voltarmos para os temas do Espiritismo consagrados no Evangelho segundo o Espiritismo. Temas apostolares, temas da mais alta magnitude, que Kardec, amparado pelas vozes da terceira revelação, trouxe a cada um de nós. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém as máximas morais de Nosso Senhor Jesus Cristo e foi elaborado em concordância, em consonância com o Espiritismo, frisamos sempre, porque é através do Espiritismo que o cristianismo, primitivo, lá dos primeiros dias dos anos 30 da era cristã, começou a impulsionar o sentido real de evolução da humanidade terrena. Se desdobram assim no Evangelho segundo o Espiritismo todos aqueles temas que estão no Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, que nós lemos ali com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, no sentido de nos educarmos a nós mesmos. E nessa progressão dos estudos, nós vamos nos inteirando dessas máximas morais e fazendo aquele nosso esforço de redenção, que é muito próprio de cada um de nós, de nos adaptarmos, de nos transformarmos em função de todo o ensino moral que o Cristo nos trouxe. Nós, acompanhando os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós chegamos aqui na sucessão das bem-aventuranças, ao capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, tema da mais alta magnitude espiritual. E com base no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22, há uma série de desdobramentos da maneira de falar, da maneira de compor, da maneira de cada um de nós se educar com relação às dificuldades próprias da vida, que são as nossas próprias dificuldades, Cada um com a sua mente, cada mente com as suas construções, e nós somos um produto das nossas criações. Mas o Evangelho de São Mateus, ele tem um lastro, ele não está fixado somente em tal ou qual circunstância, em ódio, em cólera, em raca, como era a palavra do passado, que Jesus sempre dirigiu aos hebreus, à sociedade judia. Há uma maneira de cada um de nós ir fazendo a sua lapidação interior, se tornando mais lúcidos, mais translúcidos, seres etéreos. Essa é a finalidade. Então, nas máximas de Jesus, nesse Evangelho de São Mateus, que essa registrou, fala sempre na maneira cortês, na maneira amiga, na maneira suave, na maneira respeitosa, por intermédio das quais nós devemos parlamentar, conversar, pensar, sentir. E nessas máximas, Jesus faz uma ponderação muito nossa do coração, que é a brandura, destacamos aqui a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência. Isso torna uma lei. E que lei é essa? É a lei do amor, Amar o próximo como a si mesmo. E, na verdade, nesse tópico, nesse campo dos bem-aventurados, dos brandos e pacíficos, há uma modulação, vamos dizer assim, que nos vincula a todos indistintamente, sejam quais forem nosso credo religioso, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de sentir. Jesus, através do Evangelho de Mateus, condena, evidentemente, a violência, a cólera, a expressão descortês. E essa maneira com que cada um de nós, desde os tempos lá das nossas migrações terrenas, a nossa conduta sempre tem sido aquela do forte, do brabo, do eu sou eu,
eu mando, eu sou a lei, ainda não despertamos da nossa integridade espiritual para as verdades inconcussas que nos levam aos páramos das regiões superiores, né? Então, Allan Kardec junta a esse tópico do Evangelho segundo o Espiritismo duas comunicações apostolares. Uma delas é de um espírito protetor. Esse espírito protetor consagrou a mensagem dele na cidade de Bordeaux, em 1863. Está lá no capítulo 9. É o item 9. Capítulo 9 mais item 9. E o item 10, também uma comunicação de Hahnemann, um espírito altamente evoluído, um dos colaboradores mais intensos do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec trouxe como essas vozes da terceira revelação, sempre ativas a orientá-lo, né? Então, dentro dessas condições em que as mensagens foram trazidas, necessário que a gente tenha pelo menos um parâmetro que a gente vai buscar dentro da nossa realidade, dos nossos meios, o que seria efetivamente cólera, que é o tema, nosso tema de abordagem, de análise da cólera, de nós mesmos, do nosso relacionamento. Se nós formos ao dicionário, e muitas vezes é bom, porque nós vamos tendo um todo ali, evidentemente dentro dos arcanos terrestres, a cólera não deixa de ser uma paixão, como está lá, uma irritação, um impulso violento que nos ofende, que nos agride, que nos traz indignação. É um frenesi que nos toma através do nosso descontrole emocional e mental. Então, essa maneira, esse frenesi, essa maneira como nós incorporamos esses valores negativos que estão na nossa superfície, trazem, na realidade, aquilo que nós temos dentro de nós. É muito comum, na doutrina, na parte mediúnica, a gente ter, como Albério falou, lá nos domínios da mediunidade, cada médium com sua mente, e cada mente com as suas produções formam a existência de cada um de nós. Então, a mensagem desses dois ícones, né? O espírito protetor e Hahnemann, nos traz todo um arcabouço para que nós nos analisemos a nós mesmos e verifiquemos até onde nós estamos completamente mergulhados na nossa insanidade e até onde nós podemos melhorar. São aquelas verdades que estão lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós ainda estamos no nosso todo repleto de inverdades, e essas inverdades, a segunda palavra do alfabeto divino, que é a reencarnação, que nos mostra o nosso patrimônio cultural, nosso patrimônio interno, as conquistas ainda diminutas que nós estamos tendo ao longo das nossas migrações, aflorar dentro de nós a lapidação dessa centelha divina que está dentro de nós, porque nós somos deuses. Jesus assim já se manifestava aos seus discípulos, e isso claramente Humberto de Campos nos trouxe lá na Boa Nova, nas conversações de Jesus com seus discípulos. Pois bem, essa nossa maneira, assim, encolerizada, o nosso frenesi, quando a nossa razão fica como que obliterada, malbaratada por todos esses sentimentos negativos, nos leva a constrangimentos. Os espíritos dizem que se nós nos víssemos num espelho, nós teríamos medo de nós mesmos. Tal a nossa transformação inferior, tal os atributos negativos que malbaratam a ascensão do espírito imortal. Então, há uma necessidade de cada um de nós analisar, fazer aquilo que está lá no Livro dos Espíritos,
lá na questão 919, altamente comentada por todos nós. Quaisquer que sejam os momentos, mas é o processo de autoconhecimento, nós temos que fazer a nossa introspecção, nos questionarmos, pedirmos a ajuda do nosso espírito protetor, para que nos auxilie, para que eu me coloque no lugar do outro. Por exemplo, eu tenho tal ou qual atitude, se essa minha atitude visse pelo outro, como seria se as atitudes que eu tenho o outro praticasse, as atitudes que eu estou tomando, como seria o meu entendimento? Nós falamos tanto no 919 e pouco aplicamos no 919. E essas comunicações que aqui estão trazem esse aporte, essa ratificação, esse continuar, esse continuismo das verdades inconclusas que estão dentro de nós. Basta que nós busquemos aquela força interior, aquela coragem de não, eu serei o vencedor de mim mesmo. Os piores inimigos, nós sabemos, não estão na superfície, estão dentro de nós. Porque vejamos, no nosso dia a dia, na nossa vida de relação, onde quer que estejamos, onde quer que venhamos a estar, de repente surge discussões, anomalias, pensamentos divergentes, sobre às vezes as situações mais simples, mais comuns, mais assim do dia a dia, rotineiras, e aí nós nos transformamos, porque não gostamos de ser comparados. Nós temos aquele dentro de nós mesmo, aquela vaidade pessoal, de sermos melhores, de sermos superiores, de que o que nós pensamos é o correto. Isso é um desvio de função nas nossas atividades espirituais. Se o desvio de função existe na nossa vida de relação, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, quanto mais não seja, quanto mais não será esse desvio de função na nossa eternidade, na nossa busca, porque inconsciente mesmo errando, nós estamos buscando, e isso acontece, a nossa melhoria, porque imaginamos e pensamos que nós estamos no caminho certo. Mas o tom, a maneira, o resquício, aquela orientação interior, aquela ajuda espiritual que está ao nosso lado, clamando para que haja um momento em que possa haver aquela aproximação de irmão para irmão. Isso existe e nós ainda não nos ajustamos a essa realidade. Então, buscando a síntese, o cerne dessa realidade, nós vamos verificar que no item 9, um espírito protetor se manifesta na cidade de Bordeaux, no ano de 1863. Uma daquelas viagens, né, de 4.000 quilômetros de linha férrea que Allan Kardec enfrentou. Allan Kardec muito provavelmente extraiu essa mensagem e incorporou junto a esse capítulo dos brandos e pacíficos. E o que é uma mensagem de um espírito protetor? Há algum tempo, lemos numa das obras especializadas, normalmente no Reformador, nós já dissemos aqui que somos leitores habituais do Reformador, um pensamento que ficou assim latente nas nossas perspectivas de estudo. E também erramos. Como nós não erramos? Todos erramos invariavelmente mais do que acertamos, mas nós estamos no caminho de retificar os nossos desvios de função, tomar o roteiro certo. Qual é o roteiro certo? Que não é só estudar e ficar no empirismo, não é só tomar conhecimento, mas fazer o que Jesus fez. Ele veio, trouxe o reino de Deus, trouxe o evangelho de Deus, como se o próprio Deus ali estivesse e ele executando a vontade do Pai dentro do nosso coração.
dentro do nosso despertar. Ele veio, mostrou, ensinou e cumpriu, executou. Saiu do empirismo e entrou na execução, na concretização. E esse é o nosso grande mérito. Falha, porque nós estudamos, verificamos, nos digamos assim, enquadramos muitas vezes. Eu sou assim, eu já estou adiantado, eu estudo muito, eu sei bastante doutrina. Que sabemos nós da doutrina? As obras hoje nos trazem um roteiro muito digno. Esse roteiro é o seguinte: nós estamos no rumo da regeneração, dando os primeiros passos, porque, como já foi dito aqui, em outras tantas religiões, nessa simultaneidade, nessa migração e emigração da população terrena, aqueles espíritos que já se evoluíram, que já tomaram um outro rumo, que acertaram as suas reais funções, esses estão retornando à esfera física para que no rumo da regeneração o planeta Terra esteja com aquele percentual de amor, de bondade e solidariedade, os laços da verdadeira afeição, que são os laços espirituais, em plenitude. O mal, verdade se diga, como está lá no 120 do Livro dos Espíritos, ou seja, os caminhos da ignorância, porque Jesus já orientava aos seus discípulos de que quando se critica, quando se fala de alguém, não se está criticando, mas sim aquele conteúdo de ignorância que ainda reside nele. O mestre assim se pronunciava. E esse é o nosso caminho de seguir a Jesus. Então, um espírito protetor que se aproxima de nós, ele tem uma vigilância permanente. Quando a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, mensagens de espíritos protetores, aguça-nos a atenção, verificar o conteúdo da mensagem. Porque é através desse conteúdo, do espírito protetor que está ali ao nosso lado, que ele sabe, mas ele sabe na essência o que efetivamente se passa conosco, porque ele está naquela vigilância permanente junto a nós. Jamais se afasta, a não ser quando nós tomamos outros rumos, não os ouvimos, mas a menor possibilidade, mínima que seja, de uma recomposição, ele de retorno, né? Para nos ajudar. Essa foi a penosa tarefa que ele trouxe, e a maioria das vezes, diz Kardec, são amigos nossos do passado, que nós não evoluímos, mas eles evoluíram. E por amor, que fazem eles, em função da lei do amor, esticam as mãos para ajudar quem está na retaguarda, e muitas vezes na retaguarda são aqueles queridos do passado. É a lei de simultaneidade, que é uma derivação da lei do amor. Já lemos isso em obras especializadas e até nos emocionamos com isso. Pois bem, esse espírito protetor vai lá no cerne de cada um de nós, e ele nos diz a todas as luzes que a cólera tem um antecessor. Esse antecessor nada mais é do que o orgulho, porque nós nos julgamos muito acima de nossos irmãos. Eu estou lendo aqui alguns textos para não fugir ao texto do querido irmão que trouxe de coração e de espírito essas verdades que nós precisamos absorvê-las, né? Qualquer comparação que o espírito protetor nos irrita, né? Nos aborrece, entrega-nos a cólera. Diz ele que são acessos de demência passageira que nos assemelham ao bruto. Olha só, nos assemelham ao bruto. E assim é. Se nós, como falamos ainda há pouco, nos víssemos no espelho, tal qual nós ficamos, nos transformamos, quando entramos nesse conturbado ambiente, nós teríamos medo de nós mesmos. Nós nos estranharíamos de nos vermos tal qual somos. Nós não teríamos respeito. Olha a profundidade disso, por nós mesmos.
ora não ter respeito por nós mesmos. Isso cai dentro de nós como uma luz. Então são esses acessos de demência passageira que nos assemelham ao bruto. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades pueris fáceis vinculam-se da importância que cada um dá a si mesmo. No seu frenesi, e é um frenesi, porque nós saímos do nosso normal. Aliás, o nosso normal já é um normal condicionado às nossas migrações terrenas. Quando nós saímos dessa fase, nós exteriorizamos o que está ainda no nosso inconsciente que brota abruptamente, né? Então ele diz que as impaciências se originam de contrariedades pueris, vinculam-se da importância que cada um liga à sua personalidade. Ora, a nossa personalidade, como nós endeusamos a nossa personalidade. Diz mais esse querido espírito protetor que no seu frenesi, o homem colérico a tudo se ativa, aos objetos inanimados, quebrando-os. Se pudesse observar-se a si mesmo, teria medo de si próprio. Quantas e quantas vezes, em várias e várias situações da vida, os quadros se delineiam à nossa visão. Chutar um copo, quebrar dizer às vezes termos impropérios porque tal ou qual situação não se ajustou, estamos arrumando determinadas gavetas, de repente cai uma coisa aqui, outra coisa ali, e nós já nos irritamos, porque aquilo caiu das nossas mãos. Ora, aquilo é inanimado. Quem está ajeitando somos nós, caiu das nossas mãos, fomos nós que não tivemos o cuidado necessário. Mas não, quando acontece isso, vem à tona quem? Nosso eu imperfeito, inferior, lá de trás, que ainda trazemos. Então, tudo isso é um caminho, é um lenitivo. Então, esse caminho, esse lenitivo, ele precisa ter um objetivo, uma meta. Né? E essa meta é seguir as pegadas do nosso Mestre. Pegadas luminíferas, como diz Joana de Ângelo de Jesus. Seguir outros caminhos. Os nossos caminhos estão em desvio de função. Falamos esse desvio de função porque é um termo muito próprio na vida espiritual e na vida material. Eu, na vida material, todos os meus compromissos, cada um de nós, quaisquer que sejam as nossas atividades, nós temos uma função delineada. Muitas vezes somos chamados a desviar as nossas funções. Quando essas funções são desviadas em prejuízo de cada um de nós não somos bem avaliados. No plano espiritual, é a mente, a forma, pensamento, as ideias que nós criamos e que fazem a nossa existência. Nós somos um produto das nossas criações. Repetimos, quando o médium surge, é cada médium com a sua mente. E o que é isso? Lembrei-me agora da obra Nos Domínios da Mediunidade, que é um clássico na mediunidade de André Luiz. Lá, no início da obra, há um introito de Emmanuel, raios, X, ondas. E logo após uma instrução de Albério, lá nos centros de mensageiros, nos centros de mediunidade, falando sobre a nossa condição mental. Nós somos um produto daquilo que pensamos, executamos, nós projetamos, somos antenas psíquicas, eu vibro interiormente. E quando eu exteriorizo as minhas ideias, o que é uma ideia? Diz Albério. Albério diz que a ideia é um ser organizado pelo Espírito. Aqui o pensamento da forma, né? Pensamento da forma. E a vontade imprime movimento e direção. E eis-nos, então, como se fôssemos assim, aquele ímã projetando. E o efeito bumerangue, como diz Filomeno, retornando. Eu me torno
um emissor e um receptor daquilo que eu projetei, porque o que eu projetei, há outras ondas sintônicas que se casam, que se somam e retornam a mim numa quantidade bem maior de irregularidades do espírito na matéria. Por isso ele está vivendo para superá-las. Então, todos esse frenesi da cólera de que o Espírito Protetor nos traz aqui, ele nos fala porque acompanha cada um dos seus tutelados, os tutela, os supervisiona, os encarrega de elevá-los a outros tantos páramos das regiões espirituais. E diz mais, de analisar-se o respeito que deve a si mesmo, deveríamos ponderar que a cólera altera a nossa saúde e compromete a vida. E aí tá. Vezes sem conta, inúmeras idas nossas a médicos, exames, os mais variados, porque a nossa cólera, ela nos invade por inteiro, ela dissemina todos esses fluidos negativos, decompõe a harmonização dos órgãos na sua vitalidade, e em nos enfermos do corpo, em nos enfermos da alma, conforme André Luiz comenta lá na obra Os Mensageiros, que se alguém quiser ver, capítulo 40, Rumo ao Campo, que é uma elucidação de Aniceto, junto a André Luiz e a Vicente, com relação às cercanias, aos edifícios, aos locais em que verdadeiros embriões, zonas negativadas como que se entrelaçam, e todos aqueles malefícios que se exteriorizam desse ambiente acompanham as criaturas terrenas, são as entranhas, não da geológica da Terra, mas as entranhas da humanidade que se fazem perfeitas não, que se fazem presentes, e a misericórdia divina está para, dentro do possível, dissolver, amparar, assistir, através dos seus mentores, dos mensageiros do céu, dos espíritos protetores, de toda a legião dos nossos queridos da espiritualidade real. Então, diz o Espírito Protetor que a cólera não exclui qualidades do coração. Olha só, mas é um empecilho a que faça muito bem. Por quê? Porque ela estava constrangendo-nos ao períodos de ignorância e pode levar à prática de muito mal, na nova insensatez. Devemos esforçar em dominá-la. Ao espírita, há uma advertência a cada um de nós. Mas é convidado à boa luta por outro motivo, o de que a cólera contraria a caridade e a humildade cristãs. Estão sublimadamente contidas no Evangelho. E devido ao nosso tempo, comentaremos agora, no item 10, a orientação de Hahnemann, no mesmo sentido. Só que Hahnemann vai um pouquinho mais a fundo. O homem que se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir os seus defeitos, em que, com boa vontade se compraz, sim, nós temos essa afinidade com aquilo que nos leva aos desvios das nossas finalidades. E, contraditoriamente, exigiriam muita luta, perseverança, para serem extirpados. Nós não somos muito dados a lutar, a enfrentar as dificuldades. Precisamos modular, precisamos dar um outro alento às nossas reais necessidades. E ele traz um exemplo. Um indivíduo, propenso a encolerizar-se, invariavelmente se desculpa pelo seu temperamento. E isso é verdade. Contrariamente, em se admitir que ele realmente está errado, o que ele faz? Ele confessa culpado, mas lança a culpa no seu organismo. Não, eu sou assim mesmo, eu sou temperamental, eu sou nervoso, eu nasci assim, vou fazer o quê? Então culpa a Deus. Faz a sua fuga psicológica
e imprime a Deus esses resultados negativos de que ele é o mater, ele é o impulsionador. Isso é o orgulho dele com relação à sua personalidade. É preciso entender, diz Hahnemann, que ainda num corpo bilioso, enfermo, um espírito pacífico será sempre ordeiro. Por sua vez, um espírito violento, mesmo num corpo linfático mais brando, nunca será efetivamente um espírito pacífico. E aí vem um ponto muito da doutrina. Todas as virtudes, vícios, são inerentes ao espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, uma mensagem sobre a verdadeira propriedade. Essa mensagem ela é apostolar. Ela diz assim: o que eu chego aqui na Terra e eu trago, eu preparo no plano espiritual, eu aqui encontro. O que eu encontro aqui na Terra, eu sou um mero usufrutuário. Porque o que eu tenho a trabalhar aqui não é nada que é do corpo, é tudo que é da alma. Quando eu digo não é nada que é do corpo, não é que eu vou relegar o meu corpo à negligência, mas eu trabalhando tudo que é da alma. O que eu faço? Eu projeto os meus fluidos dos centros vitais do meu perispírito para os centros de força, do meu corpo físico. Esse centro de força se exterioriza através do duplo astral. E há essas vibrações compensadas que, diz André Luiz, formam o nosso halo energético e convergem para a nossa aura. Nós somos identificados pela nossa aura. Haja vistas reuniões mediúnicas. Quando se aparecem, surgem os espíritos para se manifestar, não é qualquer espírito que se manifesta com qualquer médium. Há um trabalho executado no plano espiritual, no sentido de que aquela chamada incorporação, aquela fala do nosso irmãozinho por intermédio do médium, tem os seus antecessores que já foram devidamente trabalhados. Então é preciso um trabalho de constância e disciplina. Não é que estamos ali coadjuvantes. O verdadeiro trabalho é do plano espiritual em função do nosso progresso moral, do possível atendimento às máximas morais de Jesus. Então, todas as virtudes e vícios, estamos aqui há 33 minutos, vamos terminar. A não ser assim, onde está o nosso mérito? Onde está a nossa responsabilidade? Somos um produto das nossas próprias criações, ou seja, ou somos felizes ou somos infelizes. E um trecho que nós destacamos aqui não nos mostra a experiência a nós outros espíritos, diz Hahnemann, até onde é possível chegar o poder da vontade em função da transformação verdadeiramente progressiva que se faz sentir em nossa existência. Exemplos. Um homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Essa secura, essa coisa que está adentrada dentro de nós e que é difícil vencer, dependendo da nossa força de vontade, do nosso eu superior, porque nós somos deuses. Há dentro de nós uma fagulha divina. Deus nos concedeu essa misericórdia, mas através do nosso mérito, do nosso adiantamento moral. Por isso estão as verdades máximas de Jesus no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, e em nossa consciência. Sem dúvida, não há como ignorar a lei do progresso. Sensacional, apostolar essa colocação. E a lei do progresso está lá na parte 3ª das leis morais, no capítulo 8º. Nós fomos lá, sim, verificar o capítulo 8º, e nós tiramos aqui, meus irmãos,
uma questão que fecha como um todo aqui. A marcha do progresso. Nós estaríamos estacionados? Não, nós estamos, ainda que contrariamente às nossas vontades, progredindo, porque Deus sempre deixa uma porta para a nossa renovação. E essa porta é Jesus. Ninguém vai ao Pai, senão por intermédio do Mestre. E há lá, no capítulo 8 da Marcha do Progresso, uma questão fundamental. É a 779. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas o fruto de um ensinamento? Pois bem, dizem os Espíritos, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente. E do mesmo modo, dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Ou seja, todos estamos juntos no mesmo planeta, porque Deus assim o quer. Suas leis são imutáveis e compete-nos cumpri-las e não abrogá-las. Todos estamos vivendo, experienciando juntos, porque precisamos efetivamente uns dos outros. Haja vista a questão 779. Ora, que reproduzimos aqui. E esse aprendizado é interno. Por essa razão, nós estamos juntos. Flui dessa junção, colocamos aqui. A lei de simultaneidade, que já faláramos antes, derivada da lei do amor. Ou seja, quem já conseguiu a ascensão na escala espírita, questão 100, do Livro dos Espíritos, e seguintes, 100, 101, 102, tem o dever moral em estender a mão àquele que se encontra na retaguarda. Queria fechar o estudo lembrando a obra sensacional dos estudos de Allan Kardec, que vieram à publicidade após a sua desencarnação. Obras póstumas. Estamos aqui há 37 minutos, em 3 minutos nós terminamos. Obras póstumas, fiz aqui um resumo. Há um estudo apostolar de Allan Kardec sobre orgulho e egoísmo. De uma indagação de Allan Kardec aos espíritos, surge o seguinte questionamento: como o orgulho e o egoísmo poderá ser banido da Terra, se ele é a nossa essência macro? E os espíritos dizem em resumo o seguinte: aplicação da lei do amor. Advertem os espíritos superiores: analisai o vosso passado. Verificareis que, comparando o que eres há 100 anos atrás, hoje já estás bem melhores do que o estado pretérito. Imaginai daqui a mais 100 anos, e assim sucessivamente, como estareis? Assim, progressivamente, estareis em condições de vencer o orgulho e o egoísmo. Meus irmãos, se nós observarmos o curso da nossa história, a noite de 1000 anos, a Idade Média do século XIII, até o final do século XVIII, ensejando no século XIX a vinda de Allan Kardec, como houve progresso, como o homem elevou-se na sua inteligência. Mas a inteligência moral precisam estar compatibilizadas, porque aí enseja o nosso livre-arbítrio, em que ele poderá efetivamente mensurar o que é ruim e o que é não ruim. Então essas, as pequeninas, humildes, sinceras explanações, não. Leituras, comentários, abordagens, situações que surgem e que nós, através assim de muita emoção, sentimos mesmo a presença dos amigos queridos, nos ajudando, colaborando, tirando de nós também as nossas máculas, as nossas enfermidades morais, porque todos temos uma meta, um iter: cumprir as máximas morais de Jesus, seguir as suas pegadas luminosas. Louvado seja Deus, que a paz do Senhor esteja em nossos corações, que assim seja, graças a Deus.